Bom dia, alma corajosa. Vamos seguir para mais uma leitura? Afastando-se do simbólico, aproximando-se do concreto. Esse mundo simbólico está ameaçado hoje em dia? Será que a postura simbolizante e o ócio, a ocupação ativa com os mundos exterior e interior já são um modelo antiquado? Corremos o perigo de ser reduzidos ao concreto pela pós-modernidade? Será que tudo o que importa é apenas a competição, o sucesso, o mais rápido, para não perder o contato com os outros? Será que não podemos mais nos doar ao luxo de desenvolver fantasias, imaginações, visões que não servem ao sucesso? Somos levados a acreditar que sim. No jornal NZZ Am Sonntag, de 15 de julho de 2012, encontramos um artigo sobre o símbolo da sereia. Lemos: queridas crianças, queridos românticos, uma notícia triste nos alcança na América do Norte. Sereias não existem. Temos agora a confirmação oficial. A Autoridade Norte-Americana para Estudos Marítimos e Climáticos nos informou na semana passada de que não há quaisquer provas para a existência de humanoides aquáticos. Essa informação havia sido provocada por um filme, um documentário fictício que relatava a descoberta de uma sereia. As sereias povoaram há séculos a fantasia humana. Basta pensar nas muitas histórias sobre sereias. Elas existem em muitas culturas diferentes. O artigo termina com as palavras: ok, seu estraga-prazeres. É possível que os humanoides aquáticos realmente não existam, mas estamos falando de sereias. Por que considero esse artigo tão importante? Não transparece aqui a dúvida do mundo referente ao direito de existência do mundo das sereias. Sim, o filme era tão realista que seu aspecto fantástico passou para o segundo plano. Quando levamos o mundo da fantasia a sério, nós lhe conferimos importância. As fantasias também são reais. Pelo menos o episódio foi levado tão a sério ao ponto de ser espalhado pelo mundo inteiro. O que existe? O que não existe? E se a ciência disser que sereias não existem, ela está certa? Será que o mundo interior realmente serve apenas para crianças e românticos? A alegação que se apoia no conhecimento científico segundo a qual sereias não existem, é testemunho de uma ignorância tão grande em relação ao simbolismo, ao pensamento e à fala simbólica, que temo por um público que permite a divulgação desse tipo de informações. A língua simbolizante é a língua da alma, a língua da poesia, da religião, a língua da significação, a língua da alma do mundo. A preocupação com a substituição da experiência interior simbólica por experiências sensoriais parece ser um dos topos, acredita Dornes. Ele cita Simmel, que já em 1900, em sua obra Filosofia do Dinheiro, alerta que a falta de algo definitivo no centro da alma impede o ser humano em direção a atividades externas. Seja uma mania de viajar, seja a caça selvagem da concorrência. Ele não vê esses fenômenos como consequência da aceleração, como costumamos acreditar hoje em dia, mas como consequência da aparente falta de um centro da alma. Isso é interessante, pois Simmel escreveu isso no tempo em que surgiu a psicanálise. Jung apresentou uma teoria do self, que ele vê como arquétipo central.
cujo princípio de autorregulamentação e autocentralização é de grande importância. A partir desse princípio, parte o impulso para a integração e participações psicológicas e para o desenvolvimento vitalício. Esse self se evidencia em símbolos holísticos, como a esfera. Quando o self é vivenciado em sonhos, ele vem acompanhado de um sentimento de identidade e muitas vezes também de um sentimento de conexão com o mundo e da experiência de sentido. Trata-se, portanto, de um centro da alma, mas sempre vinculado aos próximos e ao mundo. Aparentemente, sempre houve uma concorrência entre os mundos exterior e interior. Não se trata, portanto, de um fenômeno novo, tampouco quando o questionamento do self, um questionamento que parece típico da modernidade. O fato, porém, de as pessoas se voltarem tanto para o mundo exterior não significa que o mundo interior não existe. As diferentes formas de psicologia profunda, que, de certo modo, todas procuram um sentido de profundeza, uma vida interior desenvolvida, pode ser compreendida como reação à concentração no mundo exterior. O desenvolvimento dessas teorias pode ser visto como uma tentativa de não perder a profundeza. Teorias refletem sempre também um espírito de um tempo. Na década de 1970, quando a psicologia profunda ainda era muito importante, Walter Benjamin lamentou que as pessoas já não eram mais capazes de transformar suas próprias vivências constantes em experiências. Ele compreendia a experiência como vínculo com a própria história, como vínculo com padrões narrativos. Experiências precisam ser relacionadas ao passado e ao futuro, individuais e coletivos. Experiências formam parte da identidade, são parte da biografia e não são esquecidas facilmente. Assim, as experiências se transformam em aspecto disponível da própria biografia. Segundo Benjamin, porém, esse processamento de vivências já não é mais possível num mundo em que um evento segue o outro sem interrupção. Para que essas vivências se transformem em experiências, em algo que possa definir a nossa biografia, a qual recorremos na idade, em algo que subsiste, precisamos de tempo. Nem cada vivência pode se transformar em experiência, mas podemos tomar o tempo para que as vivências que nos tocam emocionalmente possam se transformar em experiência. E se não restar tempo para vivências que nos toquem emocionalmente? O que nos restará? Muitos terapeutas lamentam que a vida das pessoas estaria se tornando cada vez mais plana, porque o mundo passa a ser visto cada vez mais como um conjunto de fatos isolados, mas não em um contexto referencial, relegando assim o pensamento simbólico ao esquecimento. Isso se manifesta num pensamento concretista. Por exemplo, quando recorremos rapidamente a uma pílula para resolver um problema, podemos identificar também uma perda de conhecimento cultural. O conhecimento de histórias da literatura mundial tem diminuído, até mesmo em pessoas que têm formação em psicoterapia, que trabalham com símbolos, também com símbolos culturais. Isso é lamentável, pois essas histórias são um aspecto importante da consciência cultural do ser humano
E em ressonância com elas, as pessoas podem encontrar imaginações e conhecimentos que lhes ajudam a lidar com situações existenciais comparáveis. As soluções dessas histórias mitológicas não podem simplesmente ser copiadas, mas elas podem ajudar a abrir mão de imaginações fixas que nos bloqueiam e a inseri-las em um contexto novo. E isso permite que as pessoas voltem a ter uma abordagem criativa à vida. Eu espero que você tenha tempo de observar os símbolos, os movimentos, os eventos e principalmente tempo para sentir como cada um desses elementos te toca. Amanhã a gente continua. Até mais.